Anéis ou Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, está agora com a sua temporada completa no Prime Video. E como a gente prometeu pra vocês, a gente vai fazer uma análise honesta desse primeiro ano da série. Será que ela funcionou? Será? Vem cá que a gente vai discutir junto agora. Bom, pra começar, um ponto importante a se dizer é: nós três assistimos a série como fãs casuais. Ou seja, eu mesma sou muito fã dos filmes, mas eu não li os livros. A Ana também, ela é muito fã, mas ela só leu o Hobbit, por exemplo. A Aline vai trazer um ponto de vista completamente diferente, porque ela foi introduzida nesse universo Senhor dos Anéis com a série, então assim... Eu não sei nada! Nesse vídeo, a gente vai analisar a série como uma obra televisiva. Não falar dos detalhes tolkienianos, da trama e tudo mais. Então a gente queria deixar claro aqui no começo. Começo não. Deixar claro aqui no começo, beleza? Então vamos lá. Começo. Foi um começo com beleza. Fez um italiano. Dito isso, vamos começar com a nossa análise que destaca pontos positivos e negativos, começando com um ponto altíssimo, indiscutível, que é o visual desta Belíssima, série. belíssima. Bella. Tudo italiana hoje. Italiano. O que aconteceu? Italia. Não sei. Ragazza più Bellissima. bella del mundo. Ah, I don't know what's happening here. é linda. É tipo, ela é muito bonita. Eu acho que ela nesse ponto, ela encontrou algo que acho que é identificável como O Senhor dos Anéis, assim, não só pelos filmes do Peter Jackson, mas pelas ilustrações, por todas as imagens que foram criadas ao longo dos anos em cima de O Senhor dos Anéis. Eu acho que tem uma delicadeza, tanto que muito se comparava, né, por causa do Casa do Dragão, que tinha estreado na mesma época. E você vê que a gente até falou isso no primeiro vídeo que a gente fez, é completamente diferente. Você tem o medieval ali, mas o visual das duas séries destaca muito, assim. Então eles E conseguiram a proposta também é outra, né? estabelecer. É outra, completamente. Não tem nada a ver. A comparação não tem nada a ver, mas só pra estabelecer o ponto de contraste, assim. E eu acho que você identifica facilmente. E a grandiosidade de tudo. É tudo muito feito com muito cuidado, com muito esmero. Quando apareceu as armaduras de Númenor, com aquela... tipo uma... É tipo uma textura escama, né? de escama. Nossa, É. aquilo assim, meu coração. Lindo demais. E Lindo, assim, é. foi a série, uma das séries mais caras da história, 60 milhões de dólares por episódio. Então, assim, a gente vê cada dólar aplicado ali em relação ao visual, figurino, as peruquinhas, tudo, assim. É muito grandioso o visual, pra mim é o ponto mais alto e foda da série. Agora, outro ponto muito positivo pra mim foi todo o elenco. Eu acho que assim, eu como uma pessoa que trabalho com cultura pop, mas nunca tinha assistido aos filmes de Senhor dos Anéis, eu tinha algumas referências visuais muito clássicas do que eram os filmes. Então, assim, eu tinha referências de quem era Galadriel, de quem era Gandalf, de quem eram os hobbits, né? Ou os pé peludo, como eles estão chamando aqui na série. Eu tinha essas referências clássicas, assim. Mas eu não sabia de fato o que era nada. Agora, eu gostei muito de como a história foi contada através dessas personagens. E o mais legal é que eu consegui me conectar muito bem com eles. E eu acho que isso é muito um mérito das atuações. Porque se eu não conhecia ninguém e eu fui introduzida nessa jornada e ao mesmo tempo eles também conseguiram me deixar emocionada, me deixar preocupada, me deixar feliz ou triste, sabe? Eu acho que isso é um grande mérito de quem tá por trás daqueles personagens que, teoricamente, já são muito conhecidos do público. E aí você precisa criar um novo vínculo com novos rostos, sabe? Com novas pessoas por trás daquilo. E eu achei isso um mérito gigantesco. Agora, pra mim, ponto alto pra aquele rapaz que interpreta quem deve ser o novo mago ali, que não é Gandalf, não é, sei lá. O Renato ficou falando aqui um monte de coisa, eu não sei quem É o ele Gandalf, mas Eu sei amiga, que é o ele Gandalf. bonzinho. Ele é bonzinho, entendeu? Segundo o Renato, vai ser o chefe deles, na verdade. O mestre que ensina Pode ele. ser, porque Não já sei. é mais tempo antes. Mas ele faz uma Não referência safada aos filmes. If you dance in the Enoch, always follow your nose. Mas assim, ele pra mim, ele e o anão príncipe são os pontos altos das atuações. Eu amo o Durin. O Durin. Mano, Durin é o Durin jovem. Durin velho é um cuzão.
Durin jovem é um fofo. Mas ele e o Elrond conversando, amizade perfeita, muito fofo. Não, os Muito dois fofo. atores ali foram... Eu quero trazer meu destaque pessoal também pro Arondir, que eu gostei muito, e que eu gosto muito da relação em questão ao elenco, Sim. é que não são rostos conhecidos, são rostos Sim. que Total. foram alçados pra esse espaço, que eu acho que justamente foi uma decisão criativa pra que, vamos criar essas pessoas, meio que igual a primeira temporada de Game of Thrones, igual agora acontecendo no House of the Dragon, enfim. Mas eu queria conversar com vocês, que assim, a gente tá falando coisas boas, coisas legais, mas existe uma questão que nós três conversamos sobre, que a gente acha que esse primeiro ano pecou um pouco, foi no desenvolvimento da narrativa da história. Então, assim, nós que, mesmo pra quem é fã e pra quem não é fã, né, como uma fã nova, como a Aline, que a gente até conversou sobre isso, eu sinto que a história ela foi um pouco arrastada demais. E uma opinião pessoal minha, eu sinto que várias tramas paralelas que não se cruzavam deixava você muito aéreo, assim. Então, meio que você escolheu um núcleo que você gostava mais, como a gente tava falando, por exemplo, do núcleo do Elrond e do Durin. E aí eu ficava assim, eu ficava meio que esperando a série chegar neles de novo, porque essa parte, que saco. Então, assim, eles não conseguiram amarrar pra que a história tivesse uma trama principal. Porque você acaba tendo meio que 3 tramas ali que... E aí ela vai arrastando. Eu não tive essa sensação. Eu entendi que tudo era, tipo assim, tudo aquilo que a gente tava vendo ia caminhar pra um negócio final. Eu não sinto... Isso eu com certeza. Mas assim, eu não tive a sensação que você teve das tramas paralelas. Eu gostei muito, eu realmente só achei muito arrastado. Tipo, Então, pra mas mim, eu acho eu que- gostei de acompanhar todas. Que é um problema do excesso de tramas paralelas. Exato. Eu acho que o problema não é um problema você Exatamente ter, por isso. nós temos 3 situações aqui em que elas vão combinar pro final. Beleza. Ok, mas eles apresentaram muitos personagens que, se você não tivesse esse excesso, você podia desenvolvê-los melhor, assim, principalmente, o Arondir, por exemplo, que é um personagem novo, sabe? A gente não sabe nada sobre ele, além do fato que ele parece ser, assim, ele é muito sedento. Toda hora que ele olha pra moça, assim, você vê que tem muita, tipo, tem uma lascívia. Eu fazia a mesma cara que ele fazia olhando pra moça, olhando pra ele. Era muito. Você vê Ele tava aquele- olhando pra ela, eu tava olhando pra ele, era... Aquele elfo está com tesão, aquele elfo que Está tá horny. nossa, o tempo Ficou Mas preso assim, na torre, 200 anos, entendeu? E eu acho que também tem essa questão de ser um pouco... Que muita gente... Eu vi comentários de pessoas muito fãs de Tolkien, né? Que falam, não, mas os livros são assim. Vocês estão querendo reclamar da série ser devagar e etc. Eu sinto que hoje também existe uma questão da gente... Eu tenho um meia-culpa aqui da gente querer consumir um conteúdo um pouco mais rápido. E às vezes, quando é mais devagar, a gente se incomoda. Eu tentei refletir comigo mesma se era isso ou não. Mas aí eu parei assim, eu falei... Bom, eu que estou aqui vendo séries há muitos anos, eu acho que, de fato, ela teve pontos um pouco que parou demais ali no tempo. Pra citar uma que eu tô vendo agora, Endor. Endor, ela é mais lenta, tem um desenvolvimento, mas que ele tem um propósito ali e está assim, tipo, chegou num ritmo. Ela é uma questão que a gente vai debater, eu acho que esse desenvolvimento também bate com a falta de timing que a narrativa tem, assim, tipo, às vezes as coisas não se encaixam. Eu acho Exato, que talvez seja sim. essa questão. Tem um excesso e um desencaixe É. no que tá sendo apresentado, assim, porque é muita coisa. Quer falar muita coisa, quer falar pra muita gente, né? Quer falar pro fã, quer falar pro não fã. Tem que ter, assim, uma série de pormenores ali na hora de contar essa história. Mas antes da gente continuar, se você gosta de filmes, de séries, de comportamento, de coisas, você gosta assim, de conversar coisas. com seus amigos? Você gosta de conversar com coisas? Você gosta de coisas? Tudo. Coisas, qualquer Você gosta de coisa. coisas? Você gosta de coisas, você vai gostar do Entre Amigas. Então não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal, de mandar este canal pra outra pessoa que gosta de coisas. Você fala, nossa, aquela minha amiga gosta de coisas, ela vai gostar das migas. E aí, elas vêm pra cá, porque aí você, por exemplo, se você não manja nada de Senhor dos Anéis, mas você gostou de Senhor dos Anéis, você tem um lugar que você não vai se sentir julgado por isso. Você pode, a Exatamente. gente aprende junto, entendeu? Não é uma questão, Exato. ninguém É isso. precisa de um PhD pra ver série. A gente pode Correto, aprender. amiga. A Então gente é aprende isso, vamos do... te Ninguém pergunta bem. precisa nascer sabendo, e aqui a gente aprende com vocês. A gente aprende ensinando e ensina aprendendo. Olha aqui. Mas não esquece também de seguir todas nós lá nas redes sociais pra você saber o que a gente tá assistindo em primeira mão, porque a gente posta lá nos stories, a gente posta lá no TikTok, a gente posta lá no feed, a gente faz Twitter, um monte de coisa. Mas, aproveitando aqui,
puxando um gancho lá atrás do que a Paty puxou, quando a gente tava falando de narrativa, eu nunca tinha visto nenhum dos filmes do Senhor dos Anéis, porque eu era muito cagona, tá? Eu tinha muito medo e pra mim os orcs eram um negócio que me deixava, assim, O primeiro filme dá medo. Dá medo, Aterrorizada. Os orcs é um negócio, tipo... Aterrorizada. Renato ameaçou separar de mim se a gente não assistisse os filmes, então agora eu tô assistindo. Mas vai dar bom. Só que aí o que aconteceu, né? Eu vi a série antes de ver os filmes, antes de ler os livros. E eu não sabia absolutamente nada. Então, assim, como boa marinheira de primeira viagem, eu fiquei bem confusa durante boa parte da narrativa. E eu parecia minha mãe assistindo, falando, quem é? Mas o que que é? Pra onde eles estão indo? O que que eles estão fazendo? O que que é isso? E o Renato às vezes falava, não sei, eu tô assistindo pela primeira vez junto com você. Tem coisas Com que não tá você. explicado. Eu fazia a Mas- mesma coisa que o Thiago. Tipo, eles... O que é... Tipo, Exato. Mas o que é bom também é que eu parti de uma tela em branco ali e a série acabou me explicando direitinho. O único problema, isso é um ponto meio negativo e positivo, assim. Ela explica tudo muito bem, então você fica entendendo quem são aquelas pessoas, qual é o propósito delas, da onde elas vêm, qual é, sabe, a jornada desde lá atrás até onde elas estão indo. Mas demora muito. Pra gente chegar de ponto A a ponto B, foram necessários 8 episódios de mais de 1 hora cada um. E eu acho que, assim, o que a gente descobriu, a história que nos foi contada ao longo dessa primeira temporada foi uma história muito curta, contada num espaço muito longo de tempo. E pra mim, esse é o problema. De verdade, eu não me importo com a mistura das narrativas, eu não me importo com o vai e vem de narrativa. Eu concordo com a Ana, que ele acabou ficando meio mal encaixado em alguns momentos, mas eu acho que, pra mim, o maior problema é que não precisa de tanto slow motion, né? Mas aproveitando até esse ponto que a Aline falou sobre, às vezes, sabe, ter muita coisa e às vezes tudo ali tem uma câmera lenta. Então, assim, eu tenho um ponto muito específico que me incomodou, que eu não sei nem explicar, não sei nem o que a gente vai escrever na caixinha aqui embaixo como negativo, que ele... A gente vai escrever né? assim, se tudo é grandioso, nada é grandioso. eu vou escrever Exatamente. bem pequenininho pra caber na Pequenininho. caixinha. Porque assim, se tudo é épico na série, nada é épico. Então, eu vou tentar explicar, assim. Porque, por exemplo, o primeiro momento que a gente é apresentado lá no Menor, é lindo. Você olha aquilo, você faz, meu Deus, assim, um negócio grande, a cidade grande, aquela música grandiosa no fundo, toca alto, você arrepia. Só que aí a série, eu acho que ela não soube dosar os momentos pra que você entrasse de fato, pra você entender que aquilo era grandioso. Então, assim, tem muitos momentos de câmera lenta, muitos momentos que câmera lenta, que a música sobe, não sei o quê. O exemplo clássico pra mim é a cena da Galadriel correndo com o cavalo na praia, que fica 30 segundos daquela coisa, e você fica assim, tá. E aí, quando chega de fato um momento que é pra ser épico, que é pra ter câmera lenta, que é pra crescer a música, aquele momento de série que é o clímax pra você arrepiar, você já viu tantas vezes esse recurso sendo usado na série que você fica tipo... Entendi, mais um. Um outro exemplo também que quando falei, o meu namorado falou, caralho, por que você me falou isso? Agora tá me incomodando. Que a atriz da Rainha de Númenor, eu acho que pra mim é a única do elenco que dá um pouco falha, porque todas as frases ela fala e dá uma pausa dramática. Ela é todas, intensa, amiga. todas. Ela é intensa. Só que aí existe uma diferença entre você ser intensa em absolutamente todas as frases. E ela pausa. Tipo, não é aquela assim, ela faz e espera. Não, ela pausa. E aí, você assistindo, te desconecta, porque ninguém fala assim o tempo todo. Ninguém fala assim o tempo todo. Tem momentos que eu acho que a pausa dramática precisa existir pra aquilo, você entender que aquilo precisa ter um peso, mas você ser intenso o tempo todo faz com que você não seja intenso. Você ser épico o tempo todo faz com que você não seja épico. Mas, uma coisa que eu senti que atrapalhou foi ficar, assim, contornando as limitações pra você adaptar o Senhor dos Anéis. Porque eles não têm o direito de adaptar o Senhor dos Anéis. Existe o direito de adaptar apêndices, coisas anteriores, ou assim, explicações deste mundo. Então você tem que fazer, a gente não pode falar isso, a gente não pode falar aquilo, a gente vai dar uma volta aqui e ao mesmo tempo fica tentando fazer aquele aceno pros
filmes, então fica assim, eu acho que botaram uma lista muito grande de coisas e faltou, tipo, ir cortando. Não, gente, essa temporada não vai dar pra fazer isso, vamos deixar pra próxima. A gente já garantiu, o Jeff Bezos é o maior fã de Tolkien da face da Terra, pelo jeito, porque... E tem o bolso né? mais fundo da face da Terra também. Exato. Exato. E aí, você sente isso. Eu acho que toda essa coisa que a gente tá falando, assim, falta de timing, o excesso de grandiosidade, é muito fruto de um trabalho que veio com muita responsabilidade e que não se deixou relaxar. Porque eu acho que é fundamental, por mais que seja algo que tem uma expectativa muito grande, que existe uma cobrança muito grande, que vão ter milhares de pessoas prontas pra criticar qualquer coisa. E a série se deu o direito de ter liberdades que foram extremamente interessantes, assim, ali dentro, mas eu acho que faltou se libertar um pouco, não no sentido de, vamos inventar qualquer outra coisa aqui em cima, mas de não se prender, assim, você sente De que ser a série autêntico, tá assim, né? ela tá com o cu na mão, basicamente. Sim. Assim. Eu acho que esse é o grande problema. Você vem de um histórico de algo que tem muitos fãs, ela traz uma preocupação muito grande, mas ao mesmo tempo um medo muito grande de você pisar fora da linha e tomar porrada, sabe? Tanto que eles ainda estão tomando porrada por motivo que é extremamente idiota, que é trazer a diversidade pra dentro da série. Então, assim... Não tem que discutir. É indiscutível, Isso não é discussão, exatamente. né? Tipo... Então, assim, eu acho que eles já ousaram um pouco fazendo isso e tomaram porrada. Então, eles devem ter ficado muito preocupados com o resto. E é por isso que fica meio travado, sabe? Sim, Eu entendo essa preocupação da produção em tentar agradar gregos e troianos, mas ao mesmo tempo, se você tá se dispondo a fazer algo que é diferente e que você vai colocar tanto dinheiro assim, véi, all in. Você vai fundo e faz o máximo que seu acredita coração em mandar, você. sabe? Eu acho que rola aquele Exato. negócio assim de que, eu quero fazer desse jeito. Não, mas aí vão pensar assim. Aí vão pensar assado. Deixa Aí vão pensar. fazer... E aí você não faz do jeito que você sentia que era o certo, sabe? Meio isso. Exato. Mas, por mais que existam todas essas questões, vou voltar a falar um pouquinho aqui dos personagens, que eu acho que eles foram muito cativantes e seguraram a temporada, assim, com excelência. Eu acho que era o que eu tava falando, a gente conseguir se conectar. Por mais que a gente tivesse tantas linhas narrativas diferentes, a gente conseguir se conectar com cada uma delas e sentir pelos personagens em cada uma delas, sentir as dores, sentir as felicidades, sentir as preocupações, é mérito do roteiro, nesse sentido. Querendo ou não, por mais que ele tenha enrolado, a gente conseguiu, cara, sentir dor pela Nori, a gente conseguiu sentir a paixão do Arondir, sabe? A gente conseguiu sentir essa dualidade da Galadriel. Eu acho que isso é um esmero muito grande em como os personagens são criados e tratados dentro da narrativa, que foi um pouco cagada, mas os personagens compensaram, assim. Sim, eu acho que é por isso que a gente tá aqui, por isso que no final, quando as coisas se amarram, funciona, né? Porque você tá conectado com os personagens, por mais que a narrativa tenha meio desengonçada, mas os personagens te levaram até o fim. Quando chega no final, você fala, menina. Mas falando desse final, gostaria de trazer só uma coisinha aqui, ó. Que eu senti meio vibes Anakin Skywalker, só digo isso. E aí isso me cheira um potencial desastre. Mas eu quero ver o que vai acontecer. Veremos, porque olha, no fim de tudo, eu quero só saber das minhas migas se leva ou não o nosso prêmio máximo da Scroll, que é o selo miga de aprovação. Natália Bridge. Eu acho que como eu já expliquei em algum momento aqui, quando é série, primeira temporada, o selo miga de aprovação é um selo de confiança. É um selo de Exato. Eu confio em você, eu acredito no seu potencial. Eu acho que todas essas questões de travar, que a gente tá falando aqui, são muito naturais de uma primeira temporada, assim. Óbvio que tem primeiras temporadas que fluem, que é uma beleza, mas a maioria é truncadinha mesmo, porque você precisa de um tempo pra você encontrar o tom. E eu tenho meu voto de confiança, eu acredito muito que a segunda temporada pode ser muito boa. Eu acho que no final termina de um jeito bem interessante, assim, apesar de que a gente falou, assim, tem umas referências safadas, filme, mas eu gostei ali do twist, como pois Spoiler alert! O mal é sedutor? O mal não vai vir. O mal te seduz. O mal te seduz. O mal é gato. Ele quer te levar. O mal é gato. Ele quer te levar pro mau caminho. Viu só? E aí, último adendo, eu queria destacar Pop, a personagem secundária mais fofa da face da Terra. Muito fofa. Ela parece aquelas bonequinhas que nascia da alface, sabe? Sim. Ela é linda.
Ela é linda. Ela é linda, Queria só ela é deixar linda. esse Aline, recado. seu selo. Meu selo tá aqui também, carimbadíssimo. Gostei do universo, já tô ansiosa pra assistir aos filmes, pra descobrir o que acontece em tudo, entendeu? Eu tô assim, cadê? Eu quero mais. Mas eu concordo com a Natália, eu acho que para uma primeira temporada, e uma primeira temporada que veio carregada de tanta preocupação, de tanta aposta, tanto do estúdio quanto dos fãs, que querendo ou não apostam junto ali, eu acho que ela se saiu bem. Então eu gostei muito, eu tô aqui, quero ver a segunda, quero ver a terceira, quero ver a quarta, quero ver a quinta. E você, amiga? Olha, eu também levo meu selo. Eu confesso que nos primeiros episódios foi um pouco mais difícil, assim, e a gente entra em comparação e não tem como. A gente existir, tem duas séries grandiosas, medievais ao mesmo tempo, duas completamente diferentes, que é House of the Dragon e Senhor dos Anéis. E até existe uma questão dos fãs de House of the Dragon que falam que a série tá extremamente acelerada em relação aos livros. O Pedro, que leu, ele falou, nossa, mas estão pulando um monte de coisa e estão passando o temporal. Tipo, cada episódio pulava 5 anos, 10 anos. Enquanto o Senhor dos Anéis estava extremamente arrastado, eu falei, gente, encontrem o meu termo, vocês duas. Exato. Mas Vem cá, dá a mão pra mim. Mas em relação ao Senhor dos Anéis, assim, eu acho que existe essa questão de você entender. Eu mesmo fiquei pensando muito, falando de House of the Dragon, na primeira temporada de Game of Thrones, que também se constrói um universo muito lentamente. Sim. Também, ela é mais devagar e ela tem grandes acontecimentos no final, assim como essa primeira temporada. Então, pra você, às vezes, que assistiu e também achou um pouco arrastada como a gente, e às vezes tá pensando, mas as outras séries não são assim. Não, você, às vezes, pode estar desacostumado a ver séries um pouco mais lentas por a quantidade de coisas que você tá assistindo. Então, leva o meu selo, eu quero, assim, eu entendi agora o ritmo que ela vai levar, eu acho que na próxima temporada ela vai se encontrar melhor, e é isso, eu acho que é isso. Mas é isso, como a gente falou, nós somos fãs casuais, a gente não é especialista em Tolkien, mas se você souber muito de Senhor dos Anéis, você quiser comentar aqui com a gente, você tiver suas questões, deixa ali, a caixa de comentários está aberta para você fazer essa análise honesta também, inclusive pra gente ter um paralelo, né, de o que funcionou para você e o que não funcionou. E como a gente sempre reforça aqui, esses são os pontos que a gente achou. Se você não concorda, zero problema. Se você tudo gostou, bem. você venceu. Inclusive, assim, pelo que a gente tá falando aqui, tem muito mais pontos positivos do que negativos, mas é importante que você saiba que a gente pode falar o negativo também. O negativo Sim. existe dentro do bom. A série fala também sobre isso, né? Então, acho que faz parte a gente exercitar esse ponto de vista crítico. É isso. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para ativar o sininho da notificação para você não perder mais nenhum dos nossos próximos vídeos. Convoque outras migas para acompanhar a gente aqui também. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e, é claro, por favor, deixe o seu like nesse vídeo que ajuda muito a gente. Um like para Beijo, governar gente. a todos. Um beijo! Tchau!